amigos, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, a sua casa, no dia chamado hoje. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que neste dia o Senhor possa abençoar a sua vida abundantemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, mais um vídeo aqui para o canal, trazendo uma mensagem poderosa da parte de Deus. Lembrando para todos que de repente vai nos ver, esse canal tem o intuito de levar para você a mensagem da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, o Senhor possa abençoar a sua vida e também a sua família, e você possa se apegar mais e mais à pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo e a nossa vontade aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Olha, a cada dia que passa, a cada momento que passa, a dificuldade da vida tem surgido, os problemas têm alcançado a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que de repente estão sendo acometidas de enfermidade, de problemas familiares, de problemas sentimental, de algo que faz esta pessoa sofrer na vida. Mas cada dia que passa também, a palavra de Deus tem sido pregada. A cada dia que passa, a palavra de Deus tem sido anunciada pelos meios de comunicação, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelo rádio, enfim, a palavra do Senhor tem sido pregada em tempo e também em fora de tempo, como está na Bíblia Sagrada. Então, as pessoas têm se convertido, tanto também os anônimos, como também as pessoas que são famosas, locutor, radialista, atriz, atrizes, atores, enfim, cantores de música secular, têm se convertido ao cristianismo e têm se entregado a Jesus Cristo. Isso é muito bom, porque a Bíblia Sagrada nos ensina, o próprio Deus falando: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei ele fora. Mas o que estamos vendo nos dias de hoje, nos dias atuais, é que muitas pessoas têm largado o mundo para poder vir para a igreja e para a casa de Deus. E somente isso não é importante. O importante é você largar as coisas deste mundo, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e mostrar para o mundo que você agora é diferente. Por isso que a Bíblia Sagrada nos afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ler aqui com vocês, aqui em Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Malaquias capítulo 3, versículo de número 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Meu amado irmão, presta bem atenção, que você possa redobrar sua atenção. Não é somente importante a pessoa largar o mundo e ela vir para a igreja. Isso é um passo muito fundamental. Mas o importante é a gente ter diferença na nossa vida em todo sentido. Neste texto que nós acabamos de ler, é o próprio Deus falando através da boca de Malaquias, para que ele pudesse dizer para o povo: olha, vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso. Ou vai acontecer, vai ter que ter a diferença entre o justo e o perverso. Não adiantaria nada a pessoa sair, de repente, deste mundo, das paixões deste mundo, dos desejos deste mundo, e vir para a casa de Deus e ela continuar a mesma coisa. O que nós temos visto em muitas igrejas, em muitos ministérios, e algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas têm vindo para a casa de Deus, entre aspas, têm se aceitado a palavra, têm aceitado a Cristo como seu Salvador, mas não tem tido uma mudança no seu caráter, não tem tido uma mudança na sua maneira de falar, não tem tido uma mudança na sua maneira de vestir, não tem tido uma mudança na sua maneira, de repente, de se comportar. E isso não vale nada, entregar a vida para Cristo e continuar do mesmo jeito. A própria Bíblia, ela nos ensina
O próprio Deus nos ensina, vende como estás, mas não ficai como estás. A pessoa, ela vem do mundo com mau costume. As pessoas, ela vem, de repente, para a igreja, sai deste mundo, de repente, carregando alguns costumes antigos que ela praticava no mundo. E quando chega na igreja, muitas das vezes, ela entra num ministério na igreja e, de repente, esse ministério é o ministério liberal. Ele libera tudo. A pessoa pode andar de qualquer maneira, a pessoa pode, de repente, se vestir de qualquer maneira, a pessoa pode, de repente, se comportar de qualquer jeito, mas a Bíblia não muda, meu amado irmão. A Bíblia, minha irmã, não muda. A Bíblia é a mesma e é necessário que haja mudança dentro de nós. Olha, ainda que o ministério, ainda que a igreja, ainda que o pastor, ainda que, de repente, o líder espiritual não te ensine o caminho correto, o caminho da mudança de vida, se você olha na Bíblia, o próprio Deus, ele nos ensina. O que adiantaria eu sair do mundo, vir para a igreja, com a mesma boca que eu adorasse a Deus, eu também adoraria, de repente, as coisas deste mundo? O que adiantaria eu glorificar a Deus num dia, à noite, no meio de um povo ali, num ambiente, de repente, espiritual, e no outro dia eu estaria bebendo, de repente xingando palavrão? De repente, o que adiantaria eu estar de corpo presente ali ouvindo a palavra, a pregação, a ministração de um pastor, de um homem, de uma mulher de Deus, e depois no outro dia eu estar envolvido com a mentira, com o engano, com as coisas erradas deste mundo? Não adiantaria nada. Por isso que o próprio Deus, ele vai falar para Malaquias que haveria de ter uma mudança. Tem que ter uma mudança. Por quê? Porque nós estamos servindo a um Deus que é transformador. Nós estamos servindo a um Deus que ele muda caráter. Nós estamos servindo a um Deus que transforma vidas. Então, na realidade, isso não depende de Deus. E nem tampouco depende da igreja ou do ministério que você está congregando ou que você aceitou Jesus nesse ministério. Depende exclusivamente de cada um de nós examinar a Bíblia Sagrada e ver que tem que haver uma diferença entre o justo e o perverso. A própria Bíblia fala que aquele que mentia não minta mais. Aquele que se prostituía não se prostitua mais. Aquele que de repente vivia no engano, na mentira, não vive mais no engano, porque você conheceu a verdade. E quem conhece a verdade da palavra de Deus, a verdade liberta ele, a verdade liberta ela. Observa bem que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer acerca de um homem chamado Saulo. E eu sei que você conhece a palavra de Deus. Quem era Saulo? Saulo era um homem ruim, era um homem que pegava os cristãos naquela época e ele tinha autorização, ele pegava a carta na sua mão e ele ia até a cidade. Naquela cidade, se ele visse de repente alguém proclamando, professando a fé em Jesus Cristo, ele tinha cartas. E essas cartas, quem dava para eles eram o rei, governadores, eram os capitães dos exércitos, para que quando ele chegasse na cidade, em alguma cidade, ele pudesse prender alguma pessoa que estava proclamando a fé em Jesus Cristo, ou até mesmo passar o fio da espada. Diz a Bíblia que um dia ele juntou alguns soldados e foram para a cidade chamada Damasco. Quando ele chega na porta da cidade, subitamente aparece uma luz de frente de Saulo de Tarso. Ele cai e já cai cego. Enquanto isso, quando ele cai, os outros amigos, o companheiro, fogem com medo. Ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E você bem sabe que Saulo era um homem estudado. Saulo estudou, sobre lei, sobre artigo da lei. Saulo estudou com os melhores professores da época, principalmente com o doutor Gamaliel, que era um homem muito entendido na época. Mas o que interessante é que o Senhor perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo caído, no chão cego, ele fala: quem é tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Meu amado irmão, presta bem atenção que depois desse acontecimento, ficou 3 anos Saulo escondido, para que quando ele aparecesse,
ele aparecesse como Paulo, o apóstolo do amor, o apóstolo de Cristo. Mas por que aconteceu isso? Porque ele ameaçava o povo de Deus. Ele ainda não conhecia o verdadeiro Deus. Ele não conhecia a Escritura. Mas quando Deus aparece para ele, através daquela luz forte, mais forte do que o sol ao meio-dia, ele cai, ele fica cego. Nós sabemos que algumas pessoas estudadas falam que Saulo tinha duas cidadanias, uma romana e outra, de hebreu ou de israelita. Mas na realidade, Saulo foi trocado o seu nome, porque Saulo ele se converteu e entregou a vida para Cristo. Em Roma, ele era conhecido como Saulo, mas para Cristo, ele foi reconhecido como Paulo, o apóstolo do amor, o homem que pregou a palavra de Deus, e ele realmente foi transformado pela unção de Deus. Então, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, ele era tão convertido, era tão mudado, que ele dizia: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ele dizia mais: não vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. Meu amado irmão, presta bem atenção, que se você vai ver este vídeo, não é à toa, é porque Deus quer transformar a sua vida. Não adiantaria nada a pessoa sair do mundo e entrar para a igreja, largar as coisas das trevas e passasse para o lado da luz, se não tivesse dentro do seu interior mudança. É necessário ter uma mudança na sua vida. Você praticou coisas no passado, mas a partir da hora que você conheceu a Jesus Cristo, a sua vida tem que mudar. E mudar em quê, pregador? Mudar em todo sentido. Se você xingava, não xingue mais. Ainda que de repente venha na sua garganta, repreenda este mal, porque agora você serve a Jesus Cristo e você não serve mais o mundo. Se de repente você se prostituía antigamente, antes de conhecer a palavra, hoje você sabe que o salário do pecado é a morte. Então, ainda que venha o desejo, ainda que venha a vontade, você tem que repreender esse mal. Por quê? Porque você hoje conhece a verdade da palavra de Deus. Se de repente você furtava, você roubava, você mentia ou fazia tudo de errado no passado, a partir da hora que você deixou que a luz entrasse em sua vida, você tem que procurar a viver uma vida em santidade, honestidade, com caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus. Você tem que procurar fazer tudo diferente. Se a própria palavra de Deus, o próprio Deus diz para que a gente venha perdoar aquele que nos ofende e amar aquele que nos aborrece, é porque tem que haver uma diferença entre o justo e também o perverso. Meu amado irmão, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. No 1 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo escreve o Coríntios, e ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura esta pessoa é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui praticamente é o relato do livro de Malaquias. O próprio apóstolo Paulo escreve, portanto, aquele que está em Cristo, aquele que vive para Cristo, aquele que anda segundo Cristo, anda segundo a vontade de Deus, aquele que conheceu a verdade, aquele que realmente hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele tem que entender que as coisas velhas, as práticas velhas, as coisas antigas que ele fazia, já passaram. E a partir da hora que ele aceitou a Jesus Cristo, que ele entregou a sua vida para Cristo, então ele se tornou uma nova criatura. É por isso que é importante o batismo na água, nas águas. É importante você entregar a sua vida e você conhecer a questão do batismo nas águas. Porque quando você está se batizando, quando você é colocado dentro da água, quando você é deitado dentro da água, você morre para o mundo. E quando você levanta, você ressuscita uma nova criatura para servir a Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo está falando acerca daquilo que ele vivia, que aconteceu na vida dele. Porque a partir da hora que
ele escutou aquela voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Quando apareceu primeiramente aquela luz para ele, ele caiu cego. Ele entendeu que ele estava seguindo o povo, estava perseguindo o povo de Deus, melhor dizendo. E quem persegue o povo de Deus, automaticamente está perseguindo a Jesus Cristo e não vai vencer porque Deus é maior. Mas o apóstolo Paulo foi sendo trabalhado gradativamente por Cristo e pelos profetas que estavam na sua época. Ele se tornou o apóstolo Paulo. Então ele vai dizer: pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha, eu sei que talvez você vai ouvir esta mensagem, vai ver este vídeo, e você ainda tem pessoas que você conhece que não são evangélicos. Essas pessoas aí estão observando as tuas atitudes. Essas pessoas estão observando o teu comportamento. Não somente os teus amigos, mas também os teus familiares. E eles não querem ver somente a mudança na área financeira. Eles não querem ver somente a mudança na área, de repente, familiar. Eles não querem somente ver a mudança, de repente, na área, de repente, do casamento. Eles querem ver a transformação no teu linguajar, no teu comportamento, na tua maneira de se proceder. Eles estão observando vocês. Assim como as pessoas observam a gente, eles também observam também todos quanto aceitam Jesus. Por causa de quê? Porque se eu digo que eu sou salvo, se eu digo que eu sou servo, se eu digo que a minha vida foi entregue para Jesus, então ao redor de mim tem muitas testemunhas, muitas pessoas observando a minha atitude. E a minha atitude tem que ser condizente com aquilo que eu estou pregando e aquilo que eu acredito que é a palavra de Deus. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quantas pessoas ela fala: eu sou convertida, eu conheço a palavra, eu sou de Deus, mas de repente Deus prova ela com alguma situação e ela fala assim: Jesus, fica aqui do lado que eu vou resolver essa situação. E aí ela passa a ser reconhecida como uma pessoa não crente, não salva, mas como uma pessoa que de repente ainda precisa de ser liberta e de se converter realmente. Quantas são as pessoas que falam assim: quando eu estava no mundo, não faltava a carne, não faltava bebida, não faltava dinheiro para mim. Agora eu me converti, o que aconteceu? Eu não tenho dinheiro para nada. Meu amado irmão, se você lembra do Egito, é porque o Egito ainda não saiu de dentro de você. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que tem que haver diferença entre o justo e o perverso. Ser cristão, ser servo de Deus, não é como muitas pessoas pregam por aí. Ser servo de Deus, ele vai ser perseguido, ele vai ser humilhado, ele vai ser testado, ele vai ser provado, para depois ele ser aprovado por Cristo. Então, por quê? Porque tem que haver uma diferença. O que adianta eu somente ir para a igreja? O que adianta somente eu sentar no banco? O que adianta eu carregar somente a Bíblia e não obedecer os mandamentos do Eterno? Olha, presta bem atenção se não é assim. Tem pessoas que ela é uma problemática no passado, arruma confusão com um e com o outro, e quando ela se converte, o que acontece? Ou quando ela vem para Jesus, quando ela entra na igreja, e se alguém de repente falar mais alto com ela, ou se alguém de repente falar algo que ela não gosta, ela logo se arma e quer arrumar confusão. Isso daí é um sinônimo, isso daí é um sinal que esta pessoa ainda não foi totalmente liberta e convertida. Você se lembra? Você se lembra que um dia Jesus estava no Getsêmani orando, e ali estava com ele Pedro, e Judas já tinha traído ele, e os soldados já vinham para poder buscar Jesus para o grande massacre, né, na vida dele, que ele iria ser levado para a cruz, era necessário ele ser levado para a cruz. Diz a Bíblia que de repente, quando chegaram pela madrugada, e aí os homens, os romanos, juntamente com Judas, tentaram colocar a mão de Jesus, e Pedro puxou da faca e arrancou um pedaço da orelha de um soldado chamado Malco. E ali Jesus pega e fala: Pedro, não! E ali ele pega um pedaço da orelha do soldado e coloca no lugar, como se não tivesse acontecido nada. Pedro estava no processo de libertação.
Pedro estava no processo de conversão. E Jesus ensinou Pedro e os discípulos que era para agir diferente, que era para se comportar diferente. Meu amado, presta bem atenção que ali Pedro foi aprendendo. Diz a Bíblia que mais tarde, depois da morte de Jesus, da ressurreição, aquele Pedro se encontra com Jesus, a qual um dia ele tinha negado antes que o galo cantasse 3 vezes, e você conhece a história. E quando Jesus encontra com ele, Jesus vai dizer: Pedro, tu me ama? Ele falou a primeira vez, ele falou a segunda vez, ele falou a terceira vez, e Pedro falou: Senhor, tu conheces todas as coisas. O interessante é que o Senhor vai olhar para o coração de Pedro e vai ver que houve arrependimento realmente, que Pedro, naquele momento, tinha sido uma nova criatura, tinha sido uma pessoa totalmente transformada. Ele falou: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. O mais interessante é que esse Pedro se converte de tal maneira que diz a Bíblia que a sombra de Pedro passava e o milagre acontecia. Um dia, Pedro e João estão entrando para o templo chamado Formosa, e todo dia colocava ali um homem com a caneca na mão, e esse homem era aleijado. E este Pedro, convertido, transformado, restaurado, salvo, santificado, ele fala assim: homem, olha para nós, não temos ouro e também não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Diz a Bíblia, meu amado irmão, que aquele homem se levantou, deu um salto e foi para dentro do templo para adorar a Deus. Observa bem que é necessário ter uma diferença na nossa vida. Não podemos andar como o mundo anda. Não podemos falar como o mundo fala. Não podemos agir como o mundo age. Não podemos imitar o mundo de maneira nenhuma. Nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Olha a importância que é nós termos um novo nascimento. Olha a importância que é nós termos um novo encontro com Deus, ou ter um encontro com Deus. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, sobre Maria Madalena. Você bem sabe que Maria Madalena, ela era uma mulher prostituta. E na vida de Maria Madalena tinha 7 espíritos malignos. Mas quando Jesus encontra com ela, ou ela se encontra com Jesus, Jesus repreende aquele mal, e Maria Madalena foi liberta daquela maldição. E ela não praticou mais aquilo que ela praticava no passado. Pelo contrário, Maria Madalena, ela virou uma seguidora de Jesus Cristo. Maria Madalena foi transformada pelo poder de Deus. Maria Madalena foi alcançada pela misericórdia e a graça de Deus. E depois disso, quem foi Maria Madalena? Ela, com outras mulheres, foram as mulheres que serviram a Jesus Cristo e andavam com Jesus Cristo o tempo todo fazendo a vontade de Deus. Observa bem que houve na vida de Saulo uma transformação. Houve também na vida de Maria Madalena uma transformação. Então, se houve no passado a transformação na vida de muitas pessoas, também tem que haver na sua vida. Não haja como o mundo age. Não pense como o mundo pense. Não faça o que o mundo faz. Não entre, de repente, em caminhos errados. Porque você conheceu a palavra. E aquele que conhece a palavra, ele alcança a graça de Deus. Olha, a Bíblia Sagrada também diz acerca de um profeta chamado Elias. Diz a Bíblia que um belo dia, Elias foi para a cidade de Sunem. E ali, ele não foi somente uma vez. Ele foi várias vezes, porque aquele caminho era o caminho que ele passava para poder ir pregar o evangelho da salvação. Diz a Bíblia que a sunamita, ela olha para ele, ela observa ele, ela vê o comportamento dele, e de repente ela vai dizer: marido, eu vejo que esse que passa por nós aqui, ou pela nossa rua, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto junto do muro, ou próximo do muro, obra da mão de pedreiro. E vamos colocar no quartinho um candeeiro, uma cama, uma cadeira, uma mesa, para todas as vezes que ele vir para este lado, ele possa ficar ali descansando. Quando o sunamita ela fala isso, ela está observando a atitude daquele homem. Ela está vendo, né, que Elias era um santo homem de Deus, que não tinha costume do mundo, que não andava segundo o mundo, que não falava segundo o curso deste mundo. Quando ela vai dizer isso para o seu marido, o marido concorda,
porque ela era uma mulher observadora e ela sabia quem era e quem não era homem de Deus e quem era e quem não era diferente do povo do mundo. Uma pergunta que não quer calar: como você se procede diante de uma geração incrédula, pecaminosa, corrupta e idólatra? Como é a sua vida? Será que de repente a sua vida é uma vida que pode glorificar a Deus? O teu linguajar perante os teus parentes, como que é? Como é que de repente a tua vestimenta? Tem pessoas que ela andava no mundo, de repente, seminua ou quase nua. Ela vem para a igreja, ela vem para a casa de Deus, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até agora ela não mudou a sua maneira de se vestir. E muitas vezes ela vai dizer: mas a minha igreja não proíbe. A tua igreja não proíbe, mas se você lê a palavra de Deus, ela proíbe. Se você vê a palavra de Deus, ela não quer que você se iguale com o mundo. Tem muitas pessoas, muitos homens, que de repente no passado xingava, roubava, mentia, se prostituía, e vem para a casa de Deus, para a igreja, para o ministério, e de repente quer andar do mesmo jeito. Um dia ele quer Deus, no outro dia já não quer Deus. Um dia ele lê a palavra, no outro dia ele não quer saber da palavra. Meu amado irmão, você não pode ser um crente Raimundo. Você não pode, de repente, ficar em cima do muro. Você não pode ser um crente Raimundo. Hoje você quer Deus, amanhã você não quer Deus. Você tem que decidir o que você quer. Ou você quer Jesus Cristo para a sua salvação, ou você continua no mundo para a sua perdição. Mas o intuito deste canal aqui é levar para você a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa: vende como estás, mas não fique como estás. Você pode vir para a igreja, para o ministério como está. Você pode aceitar Jesus, mas muda a sua vida. Pede a Deus para poder ter uma transformação na sua vida, porque só assim você estará agradando ao Pai. Eu queria fazer aqui uma pergunta ou a enquete, como você queira de repente entender. Eu queria que você colocasse nos comentários aí como você era no passado e como você é hoje atualmente com Jesus Cristo. E isso vai ser de muita importância para outras pessoas que estão se convertendo agora, para que elas possam entender que o que mais o nosso Deus quer é que haja transformação na nossa vida em todo sentido. Não é somente na roupa, não é somente no linguajar, mas Ele quer transformação em todo sentido da nossa vida. Então coloca nos comentários aí, né, como você era no passado e como você hoje é atualmente com Cristo. Como você é hoje sendo uma pessoa salva em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Olha, tem um botãozinho embaixo aí escrito inscreva-se. Então inscreva ele, né? Aperte ele, clique aí no sininho, no botãozinho para se inscrever. E também tem aí o sininho escrito todos. Então você clica no botãozinho aí no sininho escrito todos, para sempre toda a notificação do YouTube repassar para você, né? E também você pode também dar o seu like aí também, o seu gostei, e também você pode escrever aí nos comentários, né, o que eu acabei de falar com você agora, e também colocar o seu nome, porque nós queremos orar pela sua vida, como temos feito toda madrugada. Toda madrugada temos orado pela sua vida, pela sua família, temos orado por todos que estão inscritos no canal, e por aqueles que ainda vão se inscrever, e por aqueles que de repente estão colocando nos comentários lá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Pense em todas as palavras que você ouviu, porque essa palavra que você ouviu não é minha, mas vem do coração de Deus para abençoar a sua vida. Tem que acontecer uma diferença na sua vida, e tem que haver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Até outra oportunidade, querendo o nosso Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente do ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe você em todo sentido, em nome de Jesus.